Fala galera, hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula sobre HTML. Como nós já vimos na parte teórica, o HTML é uma linguagem de marcação de texto e ela foi desenvolvida pelo Tim Berners-Lee, que é o criador da padronização de HTML. Sempre que eu estiver trabalhando com HTML, significa que eu estou trabalhando com a internet. Então, esses navegadores são os programas próprios para fazer esse acesso à internet. Quando nós criamos uma página em HTML, uma página voltada para a internet, por exemplo, nessa parte aqui tem até a expectativa e a realidade. Nós vamos lá e criamos um título, como se fosse no Word, com uma fonte maior, negrito, uma lista de itens, e quando eu digito isso tudo dentro do meu navegador, muitas vezes a realidade que aparece é essa. Assim como no meu computador eu tenho cada programa elaborado, desenvolvido para determinada função, eu também tenho editores HTML, que são programas, softwares próprios para a criação de páginas web. Ele vai utilizar a linguagem de marcação de texto e vai facilitar para a pessoa que está trabalhando com essa linguagem. Tenho aqui o Atom, que é pesquisado agora em 2020. Ele está no top, é um dos editores mais utilizados. O Notepad++ é um editor bem antigo, mas que continua fazendo sucesso ainda entre os desenvolvedores web. Visual Studio Code, que ele também traz, por exemplo, uma das coisas ali que é bem legal, quando eu determino uma cor de fonte em valor hexadecimal, ele mostra para mim a cor que está ali dentro da parte do desenvolvimento. E o Sublime Text, que também é um editor muito legal de se trabalhar. Quando eu trabalho com HTML, logo de cara com os alunos eu costumo usar o bloco de notas. Estou abrindo aqui o menu iniciar com Windows 10 e nesse meu menu iniciar eu tenho alguns atalhos. Observe que eu tenho aqui alguns aplicativos da Microsoft e logo abaixo aqui eu tenho 3 aplicativos que eu costumo trabalhar com HTML. O bloco de notas, que na verdade ele não é um aplicativo próprio para HTML, dentro do desenvolvimento voltado para a web. O Notepad++, que nós já vimos ali, o Sublime também. Quando eu entro no bloco de notas, sempre que eu vou salvar o meu arquivo, vamos colocar lá teste de criação de página web. E vou salvar isso daqui lá na minha área de trabalho. Deixa eu criar uma pastinha aqui. HTML. Vou salvar aqui dentro e ele salva com a extensão TXT. Então, se eu coloco lá aula 1 e deixo como TXT, o que vai acontecer? Está aqui a minha pastinha HTML, vou abrir ela, e tem um arquivo aqui, aula 1. Quando eu clico nele, ele abre o arquivo dentro do bloco de notas. O que é preciso fazer, então, para que ele entenda que é para ele ser aberto pelo navegador? Eu preciso ir em arquivo, salvar como, e salvar esse arquivo, ao invés de documento como TXT, eu vou colocar .html. No mesmo lugar vou salvar. Observe que aqui no ícone ele já jogou aqui do lado. Aumentei aqui os ícones, um ícone de texto, arquivo TXT, e aqui já aparece o ícone do Google Chrome, que é o ícone do navegador. Quando eu dou um clique duplo aqui, ele abre no Google Chrome para mim aquilo que eu digitei dentro do bloco de notas. Então, vou criar uma nova guia aqui, uma nova aba, e vou digitar aqui YLoren. O que é esse YLoren? Eles já são sites que desenvolvem textos com palavras que não tem nada a ver, para você não ter que ficar inventando nenhuma palavra. Então, por exemplo, eu coloco aqui 3 parágrafos e mando ele gerar. Ele gerou para mim 3 parágrafos de texto. Pode ver que não tem uma palavra que tem anexo. Copio e vou colar aqui dentro do meu bloco de notas. Como ele já está salvo como HTML, só dou um salvar ou Ctrl S. Vou fechar aqui o YLoren e está aqui a minha página aberta. Eu vou atualizar essa página clicando no recarregar esta página ou apertando F5 no teclado. E está aqui um texto do YLoren, mas não ficou exatamente como eu projetei.
Aqui ele está dividido em 3 parágrafos, 3 blocos de texto, e aqui ele ficou como um texto corrido. O que está acontecendo? Que esse texto não era para sair assim, está saindo. Então, vou recortar ele daqui, só para a gente começar de novo. Sempre que eu estou desenvolvendo um arquivo HTML, ou seja, uma página da internet, eu preciso trabalhar com as tags. A sintaxe básica do HTML é essa daqui. Sempre que eu começo, eu tenho uma tag HTML que ela é aberta, então ela tem o sinal de menor, escreve HTML em minúsculo, é um padrão. Fecho essa tag com o sinal de maior. Mas quando eu falo em abrir e fechar a tag, é isso aqui, ó. Eu abri a tag HTML aqui e no final eu preciso fechar a tag HTML. Abri a tag HTML e vou fechar a tag HTML. Quando eu uso essa barra, significa que é uma tag de fechamento. Dentro do básico, eu tenho o head, que é o cabeçalho da minha página. Então, dentro desse HTML, tudo que eu vou fazer tem que estar escrito dentro desse HTML. Vou colocar lá head, que é o cabeçalho, fecha head, fecha o cabeçalho. E logo abaixo, eu vou abrir o body. O que é esse body? Esse body aqui é o corpo da minha página. Tudo que eu quero que apareça, eu tenho que construir dentro do body. Vou salvar. E vou colar de novo aquilo que eu recortei, só para a gente fazer um teste e ver como que vai ficar. Atualizei a minha página e nada mudou. Então, para que tem que pôr aquilo tudo? É aí que vem o mistério. Porque quando eu coloco aqui a tag como HTML, o navegador, que é o Google Chrome, ou Mozilla Firefox, ou seja lá qual navegador que você usar, ele vai entender que está sendo desenvolvida uma página voltada para a internet. Qual que é a diferença disso daqui dentro do bloco de notas, dentro do Notepad ou dentro do Sublime? Vou fechar ele, já salvei. Vou na minha pastinha de novo. Esse é o arquivo, botão direito, editar com o Notepad. Quando ele abre aqui no Notepad, é bem comum de acontecer isso daqui, ó. Ele entende que cada parágrafo começa e termina numa linha. Então, eu preciso ir lá no final, apertando a tecla End, para me encontrar. Só que existe uma maneira de que ele quebre essas linhas por si só. Então, eu vou lá em Visualizar, Quebrar linhas automaticamente. Vou salvar, não tem nada, na verdade, para salvar. Vou atualizar de novo minha página. Não mudou nada. Novamente, nós precisamos voltar dentro do HTML. Uma coisa bem interessante que nós usamos dentro do HTML se chama indentação. É eu saber quem está dentro de quem. Toda essa parte de texto está dentro do body. Então, eu vou selecionar, vou apertar a tecla Tab e ele vem um pouquinho para frente. Aparentemente, olhando assim, a impressão que dá é que o editor HTML não serve para nada. Mas quando eu clico no HTML, veja que ele já joga para mim um traço e mostra para mim onde que a tag está sendo fechada. Eu clico no Head e mesmo não tendo nada dentro da tag, ele também me mostra. Se eu vim aqui e não fechar o body, o que acontece? Eu clico e ele não me mostra que tem fechamento. Então, eu consigo enxergar que eu tenho que vir aqui e finalizar e fechar minha tag. Essa é a vantagem de você estar utilizando um editor de HTML. Outra tag que nós utilizamos muito dentro do Head é a tag Title. Mas espera aí, a tag Head, tudo que tiver dentro dela não vai aparecer. E por que eu vou escrever um título aqui? Vamos lá. Escrevi o meu título, cliquei no salvar e vou lá atualizar de novo minha página. Não mudou nada no texto de novo, mas aqui em cima na aba ele apareceu aula 1. Se eu vim aqui e escrever aula 1, tracinho, hífen,
HTML5. Salvei e atualizei. Observe aqui em cima na hora que eu atualizar. Recarreguei a página e ele me mostrou a atualização. Então, quando eu escrevo no title, ele vai mostrar o título para mim no navegador, lá em cima na barra, na guia. Vou tirar esse título, que não preciso do título, e eu quero saber como que eu coloco isso em parágrafos. Então, para eu fazer parágrafos, eu uso a tag P. Abre P e fecha P. Quando eu clico, ele mostra para mim que tudo isso daqui faz parte de um parágrafo. Crio as minhas tags P para cada parágrafo que eu quero, ou seja, cada bloco de texto. E agora sim, ele vai entender que esse é um bloco, esse é um parágrafo. Esse bloquinho de texto, outro parágrafo. E esse daqui, outro parágrafo. Vou salvar e vou de novo no meu navegador para atualizar. Recarreguei a página. Agora sim, ele colocou cada bloco como um parágrafo. O que eu nunca posso esquecer, então, de salvar o arquivo com a extensão, vou aqui no salvar como, com a extensão HTML. Quando eu coloco aqui HTML, ele já joga aqui embaixo para mim todos os arquivos que possam estar ligados com HTML no meu navegador e clico em salvar. Essa é a nossa página, ela ficou uma página bem simplesinha, no entanto, ela está dentro dos padrões HTML. Na próxima aula, nós vamos estar vendo mais algumas coisas que é preciso acrescentar para que o navegador consiga compreender essa linguagem de uma forma bem clara.